Qualidade. Sabe, é uma palavra que a gente usa tanto no dia a dia que quase perde o sentido, né? Totalmente. A qualidade de um café, de um filme. Exato. Mas assim, como é que essa ideia que parece tão pessoal, tão subjetiva, se transforma num sistema? Num motor que pode, sei lá, fazer uma empresa crescer ou quebrar? É uma ótima pergunta. Hoje, a nossa análise vai fundo nisso. Gestão da qualidade. A gente está se baseando num guia de administração bem prático sobre o assunto. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além daquele jargão corporativo, sabe? Sim, decodificar as coisas. Isso, entender as ideias e principalmente as ferramentas que de fato transformam uma organização. Desde as filosofias que mudaram indústrias inteiras, até tipo as técnicas que as equipes usam no dia a dia para achar problemas. E é fundamental a gente já começar com um ponto. Qualidade hoje não é mais ter um departamento de controle no fim da linha de produção, sabe? Aquela ideia do inspetor no final de tudo. Essa mesmo. Já era. Hoje, qualidade é uma mudança de cultura. É, assim, tirar o foco do próprio umbigo, dos processos internos e colocar uma lente de aumento no cliente. O que ele precisa, o que ele realmente valoriza. A resposta para isso é isso que define a qualidade. E no fim das contas, define a sobrevivência de um negócio. Certo, então vamos começar por aí. O guia que a gente está usando mostra que essa ideia não nasceu pronta. Vários pensadores, tentaram definir qualidade e, à primeira vista, as definições parecem até, sei lá, contraditórias. Por exemplo, Deming falava em atender às necessidades presentes e futuras do cliente. Uma visão de, longuíssimo prazo. Uma visão quase profética. Pois é. Aí vem um cara como Crosby, muito mais pragmático. Para ele, qualidade é conformidade com as exigências. Ou seja, zero defeito. Fazer certo da primeira vez, sem desculpas. E não para por aí, né? Não. Tem o Juran, que trazia um conceito de adequação ao uso, que é basicamente o produto fazer o que ele promete de forma confiável. E o Feigenbaum, que olhava para o todo, sabe? Ele dizia que a qualidade é responsabilidade de todo mundo, do marketing à engenharia, não só de um inspetor. E espera um pouco, como é que todas essas visões podem estar certas ao mesmo tempo? Porque, assim, zero defeito parece bem diferente de atender necessidades futuras que podem nem existir ainda. Como que o material concilia essas ideias? Essa é a grande sacada. Elas não são conflitantes. Elas são peças de um mosaico. A verdadeira gestão da qualidade moderna é a combinação de todas elas. Pensa assim, você precisa da precisão do Crosby para construir processos internos que não gerem erros. Ok. Precisa do foco prático do Juran para garantir que seu produto funcione hoje. E precisa da visão de futuro do Deming para não se tornar obsoleto amanhã. Uma visão alimenta a outra. Entende? É essa evolução que leva a gente para o conceito de qualidade total, ou TQM. Ah, o famoso TQM. Exato. O texto descreve isso como uma quebra de paradigma. Foi o momento em que aceitar erros deixou de ser normal. Qualidade total. A ideia, então, é que a responsabilidade sai das mãos de um chefe da qualidade e se espalha por toda a empresa. Exatamente. A filosofia da qualidade total, que ganhou muita força no Japão pós-guerra, prega que cada colaborador, do CEO ao estagiário, é um agente da qualidade. Mas isso só funciona com uma palavra-chave: empoderamento. Empowerment. Isso. As pessoas na ponta precisam ter autonomia para identificar um problema e, mais importante, autoridade para pará-lo ou resolvê-lo sem precisar de 5 níveis de aprovação. A gestão vira menos sobre controlar e mais sobre capacitar. E aqui o guia toca num ponto que, me parece muito desafiador. Levar essa filosofia para o setor público. Assim, As coisas parecem ser bem mais complicadas nesse ambiente. são, e por motivos bem específicos. Pensa o seguinte: um cidadão que precisa de atendimento médico de emergência não pode esperar um planejamento de melhoria de longo prazo, A urgência é para agora. para ontem. A urgência do serviço público muitas vezes se choca com o ritmo da GQT. Aí você soma a isso a cultura do clientelismo, da política personalista. Que pode atropelar qualquer processo bem desenhado. Atropela.
em nome de um favor ou de uma decisão arbitrária. E tem a questão do tamanho, imagino. O Estado é um gigante. Um gigante. O que o material aponta é que, por causa disso, a implementação muitas vezes não é generalizada, sabe? Você acaba criando o que se chama de ilhas de excelência. O que seria isso? É um departamento específico, uma agência reguladora, um hospital modelo, que funciona incrivelmente bem, mas essa cultura não consegue atravessar a rua e contaminar o resto da estrutura. Fica isolado. Exatamente. Mas apesar disso tudo, o argumento central do texto é que é justamente por causa desses problemas crônicos de ineficiência, desperdício, que a GQT se torna não apenas viável, mas absolutamente necessária no setor público. Ok, a filosofia é clara. Mas como que isso vira prática? Tipo, como uma equipe senta numa sala na segunda-feira e começa a fazer qualidade? O guia apresenta uma caixa de ferramentas, e uma das mais famosas é o gráfico de Pareto, o tal princípio 80-20. O Pareto é fascinante. Porque ele é, na essência, uma ferramenta para combater a ansiedade da gestão. Como assim? Diante de 100 problemas, por onde você começa? A premissa do Pareto é que, na maioria dos casos, 80% dos seus problemas vêm de apenas 20% das causas. Ah, entendi. É um princípio de foco brutal. O livro dá um exemplo ótimo de análise de reclamações de clientes. Tinham dezenas de motivos, mas quando eles plotaram no gráfico, 2 causas, estoque insuficiente e atraso na entrega, eram responsáveis por mais de 80% da dor de cabeça. Então, em vez de criar 10 forças-tarefa para resolver 10 problemas, você cria 2 muito boas para atacar as 2 causas principais. É uma questão de inteligência, não de esforço. Perfeito. É sobre onde aplicar sua energia para ter o máximo impacto. E essa lógica 80-20 não serve só para problemas, né? Ah, não? Não. Ela é a base de outra técnica que o material menciona, a análise ABC de estoques. A ideia é a mesma. 20% dos itens do seu estoque, que eles chamam de classe A, provavelmente representam 80% do valor financeiro. Os itens mais caros ou mais importantes? Exato. Então você precisa controlar esses itens com lupa, fazer contagens diárias, ter fornecedores mais confiáveis. Já os 50% de itens de baixo valor, a classe C, você pode ter um controle bem mais relaxado. É priorização na veia. Certo. O Pareto me ajuda a descobrir o que eu preciso consertar. Mas, e se eu não faço a menor ideia do porquê o estoque está sempre insuficiente ou a entrega sempre atrasa? Existe uma ferramenta para esse trabalho de detetive? Existe, e você usou a palavra certa, detetive. É o diagrama de Ishikawa, mais conhecido como espinha de peixe. Espinha de peixe. É uma ferramenta super visual para investigar as causas raiz de um problema. Você desenha a cabeça do peixe, que é o problema. Por exemplo, atraso na entrega. As espinhas principais são as categorias de possíveis causas, os famosos 6 M's. Os 6 M's. Isso. Mão de obra, máquinas, materiais, métodos, meio ambiente e medidas. A equipe então faz um brainstorming para preencher cada uma dessas espinhas. O motorista estava treinado. O caminhão estava com manutenção em dia. O sistema de rotas é eficiente. Cobre todas as áreas possíveis. Sim. Ajuda a organizar o pensamento e a garantir que nenhuma hipótese seja esquecida. Eu já vi equipes passarem horas discutindo um problema em círculos. Com o Ishikawa, em 30 minutos, o culpado começa a aparecer. Parece que a visualização é um tema recorrente nessas ferramentas, né? O texto cita algumas outras, o fluxograma, por exemplo, me parece familiar. Sim, e a simplicidade dele é o seu poder. O fluxograma é um mapa do seu processo. Cada caixinha é uma etapa, cada losango é uma decisão. Ao desenhar como as coisas realmente acontecem e não como elas deveriam acontecer, você imediatamente enxerga os gargalos. Percebe que um documento simples precisa de 4 assinaturas ou que 2 áreas fazem o mesmo trabalho em paralelo? É como colocar um GPS no seu processo para ver onde ele está se perdendo. Ótima analogia. É exatamente isso. E as outras 2 que o guia menciona, o gráfico de dispersão e o histograma. O gráfico de dispersão investiga a relação entre 2 coisas. Por exemplo, será que quanto mais horas de treinamento um vendedor recebe, mais ele vende? Causa e efeito. Isso. Você plota os pontos num gráfico, no eixo X, horas de treinamento, no eixo Y, volume de vendas.
Se os pontos formarem uma linha subindo, bingo, você tem uma correlação positiva. Isso ajuda a justificar investimentos, sabe? Já o histograma é um gráfico de barras que mostra a frequência das coisas. Quantos clientes esperam até 5 minutos na fila, quantos esperam entre 5 e 10 e acima de 10. Ah, ele te dá uma foto da realidade. Uma foto muito clara. Ele transforma uma média fria, tipo tempo médio de espera de 7 minutos, em uma imagem da experiência do cliente. Você pode descobrir que, embora a média seja 7, um grupo enorme de clientes está esperando 15 minutos, o que é um desastre. Saindo dessas ferramentas mais cirúrgicas, vamos para as abordagens mais amplas. O guia fala da reengenharia e a descreve com palavras fortes, como drástica, radical. E a descrição é precisa. Reengenharia não é sobre melhorar um processo, é sobre explodi-lo e começar do zero. Nossa. A pergunta fundamental não é como podemos fazer isso 10% mais rápido. É, se fôssemos começar a empresa hoje com a tecnologia que temos, como faríamos esse processo? É uma ruptura total. O objetivo é buscar melhorias gigantescas, de 50%, 80%, e não ganhos incrementais. Mas essa ideia de terra arrasada não soa incrivelmente arriscada? E se você joga fora um processo que, apesar de antigo, tinha alguma sabedoria ali que a equipe não percebeu? É o grande risco. E o material alerta para isso. A reengenharia pode gerar uma resistência interna brutal. Imagino. Porque ela mexe com poder, com cargos e frequentemente está associada a processos de downsizing, a demissões. As pessoas temem pelo próprio emprego e podem sabotar a iniciativa. É uma ferramenta de altíssimo impacto, mas também de altíssimo risco. Precisa de um patrocínio muito forte da alta liderança para funcionar. Entendi. Então, se a reengenharia é a revolução, o guia apresenta a contrapartida. O Kaizen, que seria a evolução silenciosa. Exatamente. Kaizen é a filosofia japonesa da melhoria contínua, gradual e incessante. A premissa é que sempre é possível fazer melhor, e que nenhum dia deve passar sem que alguma pequena melhoria seja implementada. Pequena mesmo. Pequena. Pode ser algo tão simples quanto mudar uma ferramenta de lugar para economizar 2 segundos, ou reorganizar uma planilha para torná-la mais clara. A força do Kaizen não está numa única grande mudança, mas no poder acumulado de milhares de pequenas melhorias ao longo do tempo, e implementadas por todo mundo. E o que move esse motor da melhoria contínua, seja no Kaizen ou em outras abordagens, é o famoso ciclo PDCA, certo? Parece ser a espinha dorsal de tudo isso. Sem dúvida. O ciclo PDCA é um método científico aplicado à gestão. É simples e poderoso. Primeiro, P de plan, planejar. Você identifica um problema, analisa as causas, talvez usando um Ishikawa, e cria um plano de ação, com metas claras. Depois, D de do, executar. Você coloca o plano em prática, geralmente em pequena escala, como um piloto. E então vem a parte de verificar se funcionou, imagino? Exato. O C de check, verificar. Aqui você mede os resultados e compara com as metas que definiu lá no planejamento. O piloto funcionou como esperado. E por fim, o A de act, agir. Se o resultado foi bom, você padroniza a mudança, treina as pessoas e incorpora ao processo oficial. Se não funcionou, começa de novo. Exato. Você analisa o porquê, aprende com o erro e volta para a fase de planejamento. O importante é que é um ciclo, ele nunca para. Você está sempre girando essa roda para um novo patamar de desempenho. Para fechar essa visão das metodologias, temos o benchmarking, a ideia de aprender com os melhores. Que no fundo é um atalho inteligente. Em vez de tentar reinventar a roda, você estuda de forma sistemática quem faz algo muito bem. Mas isso não é espionagem industrial? Boa pergunta. O guia ressalta que não se trata de espionagem ou cópia. É um processo de aprendizado. Você pode comparar seu processo de logística com o de uma empresa referência, entender os princípios por trás do sucesso dela e, o mais importante, adaptar esses princípios à sua realidade. É humildade organizacional. É reconhecer que você não tem todas as respostas e que pode aprender com os outros. Ok, então. Depois de toda essa conversa, o que fica para mim é que a qualidade deixou de ser um departamento para virar um jeito de pensar. Saiu da inspeção para virar estratégia. E essa caixa de ferramentas toda, do Pareto ao PDCA, são os instrumentos para colocar esse pensamento em prática.
A grande mensagem é que a excelência não é um acidente, né? É um projeto. É a conclusão perfeita. A virada de chave fundamental que conecta tudo que a gente falou é sair da mentalidade de inspeção, que é cara e ineficiente porque só encontra o erro no final. Para a mentalidade de prevenção. Isso. É construir processos tão robustos, tão à prova de falhas, que o erro simplesmente não acontece. Todas as ferramentas, da revolução da reengenharia à evolução do Kaizen, servem a esse propósito. Para a gente encerrar, eu quero trazer algo que o guia menciona, um dos 14 pontos de Deming, o grande guru da qualidade. O 8º ponto é: elimine o medo. Isso me soou muito poderoso e, ao mesmo tempo, muito difícil. É o ponto mais profundo e o mais humano de todos. Deming entendia que nenhuma ferramenta funciona se as pessoas tiverem medo. Medo de quê, exatamente? Medo de apontar um erro e levar a culpa. Medo de sugerir uma mudança e ser visto como o problemático. Medo de dizer, eu não sei, ou acho que estamos fazendo isso errado. E isso levanta uma questão provocativa para qualquer um em posição de liderança. Como se constrói uma cultura de segurança psicológica? O que é preciso fazer, na prática, para que o medo de errar dê lugar à coragem de experimentar, a colaboração genuína para encontrar problemas e soluções. É uma reflexão profunda. Sim, porque sem essa base, todo o resto é só técnica.